Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público no RCP. Hoje o tema é a morte explicada às crianças, com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Bem-vinda uma vez mais. Olá, bom dia, muito obrigada mais uma vez. A morte faz parte do ciclo natural da vida, não obstante temos frequentemente dificuldade de falar nela, em abordar este tema de forma aberta. Exato, efetivamente não somos ensinados a falar sobre a morte e a lidar com a perda e com o sofrimento que daí pode advir de uma forma natural. Na verdade, o tema da morte é algo que nos perturba e que nos deixa pouco à vontade. E por isso há uma tendência para nos protegermos e evitar falar, abordar o assunto e também de proteger a criança. Isto porque a perda não é sentida de forma igual por todos. Exatamente, cada pessoa terá diferentes formas de reagir e sentir a dor da perda e, consequentemente, em fazer o processo de luto associado. De alguma forma é um processo muito individual. Mas se para os adultos é potencialmente difícil lidar com a morte, as crianças também não podem ser esquecidas neste processo. Quando confrontados com a morte de alguém significativo, próximo, um familiar, os adultos, para além de estarem a experienciar esta perda e, consequentemente, terem de lidar com a sua dor, têm, simultaneamente, de explicar à criança o que aconteceu e aqui podem residir grandes dificuldades. Então é sobre isto que vamos falar hoje. Como é que se fala da morte às crianças? Como é que se diz a uma criança pequena que a avó, o avô ou o pai ou a mãe morreu? Então, antes de mais, é preciso ter em conta a idade da criança. Perceber em que fase do desenvolvimento se encontra. E aqui as teorias do desenvolvimento humano ajudam a perceber os processos cognitivos subjacentes e o pensamento característico. As crianças até aos 2 anos de idade não conseguem ainda compreender o conceito de morte, mas podem reagir às emoções e aos processos de luto dos adultos próximos. Dos 3 aos 5 anos de idade, têm uma visão limitada do que é a morte. É algo que é tido como reversível, não obstante o medo da separação, de ser abandonada ou separada dos elementos de vinculação mais significativos. Estamos a falar dos pais, dos avós, de outros familiares mais próximos. Só mais tarde, a partir dos 5, 6 anos, a criança começa a compreender o que significa a morte, questionando e indagando acerca da sua irreversibilidade, mas ainda assim como um conceito restrito que exclui as suas figuras de vinculação e a ela própria, o que é característica ainda do seu pensamento. Posteriormente, e até ao início da adolescência, vai acontecendo uma melhor compreensão do que é a morte. Na adolescência ocorre uma percepção sobre a morte nas dimensões que envolve, real e irreversível. Não há uma maneira única e universal de lidar com a morte, importa estarmos atentos à forma como a criança expressa a sua dor. Quaisquer alterações comportamentais, emocionais, devem ser valorizadas. A que não estão isentas as reações dos adultos e a forma como eles próprios estão a lidar com a sua dor. As crianças percebem-no muito bem e rapidamente podem conectar-se emocionalmente com os sentimentos do adulto. Mas então, como abordar esta questão? O que devemos dizer à criança, tendo em conta a idade e aquilo que o estádio de desenvolvimento lhe permite compreender? Muito bem, então, começar por explicar que a morte é um processo natural, que faz parte do ciclo da vida de todos os seres vivos. Explicar depois as razões que podem levar à morte, a doença, o processo de envelhecimento, os acontecimentos imprevistos. Nesta conversa, dar espaço para as questões da criança, respondendo sempre de forma clara e ajustada à idade, atendendo ao que a criança já sabe e àquilo que quer saber, seja aos 4, aos 5 ou aos 12 anos, mas sempre com a verdade do que aconteceu. Falar com a criança sobre a perda
atender às reações, às mudanças de comportamento e atitudes, falar sobre aquilo que se sente e validar esses sentimentos. Não ter receio de expressar também que estamos tristes, de alguma forma normalizar os sentimentos. Não falar com a criança sobre a morte pode revelar-se inibidor do processo de luto, tornando potencialmente desajustado e tardio ao evitar a realidade atual e respectiva elaboração emocional da mesma. A negação do sucedido, esconder, o não revelar, traz frequentemente outras dificuldades, como atribuições e explicações erradas, desajustadas e até autoculpabilizantes acerca daquilo que não lhes é explicado. Não devemos usar expressões como foi dormir, nunca mais vai acordar, ou foi-se embora, não vai voltar mais, ou agora é uma estrelinha. São expressões que podem ser literalmente interpretadas e generalizadas nesta interpretação, gerando medos e ansiedades em lidar com aquilo que está subjacente, por exemplo, a relação entre o sono e a morte, o ir embora e sentimentos de abandono. Podemos antes recorrer aos livros infantis, filmes, histórias sobre o tema, como facilitadores à introdução desta temática. Utilizar o desenho como forma de expressão, a escrita com os mais velhinhos. Sobretudo estarmos atentos à criança, ao que e como verbaliza e ao seu comportamento. É muito importante para apoiarmos neste processo. Podemos sempre pedir ajuda a outro familiar, outro elemento significativo para a criança, se não formos capazes de abordar esta questão com ela. Por fim, cada caso é um caso, cada criança é única nas suas competências para lidar com o tema. Pedir ajuda a um especialista quando deve ser considerado? Então, sempre que surjam dificuldades neste processo, mais ou menos contingentes, ou que possam ser associadas a uma perda e processo de luto que esteja a ser vivenciado pela criança, e dificuldades essas que não sejam melhor explicadas por outras situações ou eventos em curso. Quando a criança se mostra mais ansiosa nos momentos de separação, por exemplo, quando é deixada na escola ou quando fica com outras figuras adultas. Qualquer alteração de hábitos de sono, de alimentação, dificuldades em adormecer, acordar à meia da noite, coisas que, portanto, não aconteciam. Regressão no comportamento, das aprendizagens, dificuldades na escola, entre outras. De uma forma sistematizada, estarmos muito atentos a eventuais alterações emocionais e de comportamento. Muito bem, muito obrigado, doutora Carla Moreira. Voltamos a falar dentro de 2 semanas. Muito obrigada, até lá. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.